Quero começar uma série que eu tenho pensado há muito tempo em fazer sobre alguns devocionais, alguns sermões de grandes homens de Deus, como Spurgeon, Moody, e também quero lembrar desse que quero começar, que não é tão falado, mas foi um grande homem de Deus, que é John Riley. E queria começar com um sermão dele, que tem como título Trigo ou Palha. E é baseado em Mateus capítulo 3, versículo 12. Em sua mão tem a pá, ele limpará a sua eira, e recolherá no celeiro o seu trigo, e queimará a palha com um fogo que nunca se apagará. Então, aqui ele fala que para Deus só tem dois tipos de pessoa. Então, Deus classifica duas categorias nas quais o mundo pode ser dividido. A primeira que eu queria destacar nesse sermão é o seguinte: quem é classificado como trigo? Ouça-me e eu lhe direi: o trigo se refere a todas as pessoas que creem no Senhor Jesus Cristo, que são guiadas pelo Espírito Santo, que se percebem pecadoras e se refugiam naquilo que o Evangelho tem a oferecer para a salvação. Todos os que amam e servem o Senhor Jesus vivem para Ele. Todos os que dependem apenas dele e da direção mostrada nas Escrituras. Todos os que reconhecem o pecado como o pior inimigo e o céu como único lar. Esses tais de todas as igrejas, raças, nações, línguas e de todas as posições, classes sociais, condição ou categoria social constituem o trigo de Deus. Mostre-me pessoas assim, onde quer que elas estejam, e eu saberei quem são. Talvez não sejamos concordes em todos os particulares, porém, ao ver em suas vidas o trabalhar artesanal do Rei dos Reis, nada mais tenho a lhes indagar. Não sei de onde procedem, nem como se converteram, mas sei para onde irão. E isso me basta. São filhos do meu Pai Celestial, são parte do seu trigal. Todos esses, conquanto indignos e pecadores aos seus próprios olhos, são uma parte preciosa da humanidade. São os filhos de Deus e o deleite do Filho de Deus. São a morada do Espírito de Deus. O Pai não vê neles iniquidade alguma. Eles constituem os membros do corpo de seu amado Filho. Deus os vê por meio do Filho e se agrada deles. O Espírito Santo os vê como templos espirituais que ele mesmo edificou e se regozija neles. Resumindo, eles são trigos deste mundo. Agora, quem é palha do mundo? Escute-me novamente e eu lhe mostrarei, diz John Riley. Por palha entende-se todas as pessoas que não possuem a fé salvadora em Cristo Jesus e carecem da santificação do Espírito, sejam elas quem forem. Alguns são incruéis, outros cristãos nominais, alguns são os saduceus zombadores, outros são como os fariseus cheios de si, alguns mantêm uma extremidade de religião dominical, outros de nada se ocupam senão com seus próprios prazeres. Porém, todos eles carecem de fé e santificação. As duas marcas distintas daqueles que são palha, desde Paine a Voltaire, aos membros de nossas igrejas que, inertes, só pensam na externalidade, desde Juliano e Porfírio, ao atual apreciador não convertido de sermões. Todos pertencem a uma única categoria diante de Deus, todos são palhas. Não glorificam a Deus, não honram ao Filho e por conseguinte ao Pai que o enviou. Desmerecem a poderosa salvação que milhares de anjos admiraram. Afrontam a palavra que graciosamente lhe foi dada por ensino. Não atentam para a voz daqueles que desceu do céu para morrer por nossos pecados. Não tributam culto àquele, que lhe deu fôlego de vida e todas as demais coisas. Deus não se agrada deles, apenas lhes demonstra misericórdia. Deus os reputa como nada mais que palha.
Sim, talvez você ostente grande talento intelectual e tenha logrado êxito com ele. Talvez haja aconselhado monarcas com o seu saber, tocado a alma de milhões com sua escrita, ou arrebatado outros tanto com suas palavras. Se você não se submeter ao jugo de Cristo e jamais aceitou e honrou o Evangelho, você não é senão palha aos olhos de Deus. Dons naturais destituídos da graça salvadora são como cifras que parecem grandiosas, mas que não têm valor algum. O mais desprezível dos insetos rastejantes guarda mais nobreza que você. Ele, ao menos, cumpre o seu papel no plano da criação e glorifica ao Criador com toda a força. Você não. Você não glorifica a Deus de todo o coração, com todas as forças, com o intelecto e com os seus membros, os quais pertencem a Ele. Você inverte a ordem e os arranjos divinos, vivendo como se o tempo presente importasse mais que a eternidade e como se o corpo fosse mais que a alma. Atreva-se a desprezar o grande dom de Deus, seu próprio Filho encarnado. Você se mostra frio diante do tema que enche de louvores todo o céu. E, enquanto for assim, você fará parte desse extrato sem valor da humanidade. Você é palha deste mundo. Existem muitas nações na Europa, cada qual diferente das demais, cada uma com sua própria linguagem, leis e costumes, mas aos olhos de Deus, a Europa divide-se apenas em duas categorias, aqueles que são trigo e aqueles que são palhas. Existem muitas classes sociais na Inglaterra, há nobres, há plebeus, há fazendeiros e comerciantes, mestres e serviçais, ricos e pobres, mas Deus só leva em conta duas classes, trigo e palha. Existem vários tipos de atitudes e disposições mentais nos membros das congregações nas quais se presta culto religioso. Alguns fazem por mera formalidade, outros com sincero desejo de honrar a Cristo. Uns congregam para agradar aos demais, outros para agradar a Deus. Há aqueles que trazem consigo o coração e não se enfadam da adoração. Há, porém, outros que o deixam em casa e reputam como tedioso o culto todo. Os olhos de Jesus, porém, só veem duas classes de pessoas na congregação, o trigo e a palha. Milhões de pessoas vieram visitar a grande exposição de Londres em 1951. Gente da Europa, da Ásia, da África e das Américas, oriundo do norte, do sul, leste, oeste, multidões ali chegaram para apreciar a indústria e a habilidade humana. O que a habilidade humana pode realizar. Descendentes daquela mesma família edêmica primordial, aos quais jamais haviam se encontrado, antes estavam agora reunidos face a face sob o mesmo teto. Porém, aos olhos de Deus, só havia dois tipos de pessoas naquela multidão, apinhada no imenso palácio cristal, trigo e palha.